Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor a todos que estão chegando, amém? Para mais uma aula aqui para a glória do Senhor Jesus. Então na aula de hoje nós queremos estar falando aqui de intercessão. Aí você vai estar anotando aí embaixo o que é intercessão. Vou pegar minha luzinha aqui. Se ajudar a facilitar, será uma bênção. Então hoje nós vamos falar de intercessão, né? Então, o que é intercessão? Você vai pular uma linha e vai colocar a resposta. A intercessão é você se colocar na brecha, você se colocar disposto a orar para alguém, amém? É você orar em favor de alguém. Intercessão é isso, você se colocar na brecha, você orar com insistência em favor de alguém. É você querer se colocar na brecha em favor dos outros. Deixa eu explicar aqui. A pessoa está aqui. E aqui está o problema da pessoa. Aqui está aquilo que a pessoa está enfrentando. E você se colocar no meio. Entre a pessoa e o problema que ela está passando. Entre a pessoa e aquilo que ela está enfrentando. Isso é intercessão, você se colocar, você comprar a treta daquela pessoa que você está orando. Então o intercessor, ele se colocar como um sacerdote, anote isso daí. Um intercessor se coloca numa posição de sacerdote. Então o intercessor é isso, a pessoa que se coloca no meio, se coloca na brecha, se coloca numa posição de sacerdote para estar orando em favor de alguém. É comprar a treta, isso mesmo. É como, vou fazer uma ilustração aqui, é como uma pessoa que está diante de uma arma, alguém vai estar querendo assaltar aquela pessoa e você entra no lugar daquela pessoa. Você se coloca na frente daquela pessoa para que você venha ser atingido no lugar dela. Ou seja, você está se levantando em favor de alguém, você está intercedendo por alguém, você está se colocando no lugar de alguém, você está cobrando a treta daquela pessoa. E como eu falei aí, o intercessor ele se coloca numa posição de sacerdote. Olha só, 1 Pedro 2,9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito assim: Vós, porém, são raça eleita, sacerdote real da nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha só que bênção! O Senhor te resgatou das trevas, te colocou na luz, e agora é hora de você iluminar aqueles que estão na treva. É hora de você interceder para aquele que precisa em favor de alguém. Isso é intercessão. A paz do Senhor, Selma. Glória a Deus pela sua vida. Isso é intercessão. Então intercessão, como eu falei aqui, é você se colocar na brecha. Você se colocar lutar em favor de alguém. Você cobrar a treta de alguém. Através da oração. Só que tem uma coisa interessante. Que eu quero estar falando aqui. Existem muitos que oram, mas poucos que intercedem.
Ou seja, a oração, ela é para todo mundo. Só que o chamado de intercessão não é para todo mundo. Isso é muito forte. A pessoa tem que ter a noção. Porque isso é um chamado que Deus escolhe, pessoa a dedo, para poder interceder a favor de alguém. Você pode sim orar por uma pessoa. Deus não impede que você ore por uma pessoa, se alguém te pedir oração. Você pode orar sim, mas intercessão, de comprar treta, de ir para o meio da batalha, são poucos que têm esse chamado de Deus. E eu quero estar querendo que você anote aí uma simples definição de intercessão que está escrito lá em Tiago 5,16. Olha só o que está escrito em Tiago 5,16. Glória a Deus, missionária Fran. Isso mesmo, tem que ter o chamado para intercessão. Então não é qualquer um que pode falar, não, eu sou intercessor. Não, não é qualquer um. Tem que Deus, ele mostra o chamado para aquela pessoa de intercessão, de intercedor, de pessoa que intercede. Olha só o que está escrito aqui em Tiago. Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Então interceder é você estar orando um pelo outro. Como eu falei aqui, você se colocar na brecha. Então, o intercessor é um soldado que vai para a guerra para querer ganhar, para querer vencer. Então, se eu e você estamos numa batalha, nós temos que estar nessa batalha somente para vencer. Está anotando aí? O intercessor é um soldado que entra numa guerra para vencer, que entra numa batalha para vencer. Mas como devemos lutar? Mas como devemos lutar nesta batalha? Como devemos interceder? Anote aí, devemos lutar, estão anotando? Segundo a vontade de Deus. Primeiro você tem que entender a vontade de Deus. Não é só chegar e querer interceder. Você tem que entender a vontade de Deus. Por quê? Porque as armas de defesa quem tem é Deus. Não adianta você querer ir com seu próprio entendimento. Não adianta você ir querer não falar, não, eu sei, eu entendo disso, mas se Deus não falou que é para você fazer isso. Você tem que entender qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque a armadura é de Deus. A armadura vem dele. Então você tem que ter essa noção. Por quê? Porque a armadura é de Deus. Em Efésios lá fala, usai as armaduras de Deus. A armadura não é nossa. Meu Deus. Olha as armas aqui, ó. Anote aí onde se conta a arma. Efésios 6, do 13 ao 18. Só põe um versículo aí, depois você lê. Devemos lutar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele que nos dá as armas. Nós temos que saber utilizar as armas. Que tipo de armas? A de ataque e a de defesa. Olha só. Efésios 6, do 13 e 18.
E ele pega e fala aqui, ó, no verso 18: com toda oração e súplica, orando em tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é muito forte. Que ele começa falando aqui, ó, no verso 10. Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e não na força dos seus braços, não na força do seu entendimento, na força do Senhor, na força do seu poder, ó. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido da armadura de Deus. A armadura é de Deus, então nós temos que entrar na batalha. Antes de entrar na batalha, nós temos que orar a Deus, pedir as armaduras, porque as armaduras é de Deus. Quem está entendendo? E é uma das armas que nós temos que estar usando, é a que falou, a oração e a súplica, e no Espírito. Porque quando você está no Espírito, você vai perceber que a luta não é contra a carne, e sim contra o Espírito. Então, quando você está orando a Deus, você está buscando a presença de Deus, você está intercedendo, o que acontece? O Espírito de Deus, ele começa a dar direção. Qual é o tipo de arma que você tem que usar? Aí você vai perceber que muitas das vezes não é ela, é quem está nela. E muitas das vezes você vai ver o problema que não é ele, e sim quem está nele. Mas você está discutindo, você está batendo boca. Você não tem a noção. Porque você está achando que a luta é contra a carne. E a palavra de Deus fala aqui que a luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Aí você vai entender. Aí você vai usar as armas corretas, que é a oração, e orando no Espírito. E anote aí. O ministério de intercessor é, dois pontinhos, então o ministério de intercessor é, dois pontinhos, como um alicerce de um grande prédio. Olha só que forte. Como um alicerce de um grande prédio, que não é visto e nem é admirado, mas sem ele o edifício não estaria de pé. Meu Deus! Você consegue ver um alicerce de um prédio? Você consegue admirar um alicerce de um prédio? Não. Por quê? Porque ele não é visto. Então você não consegue ver um alicerce de um prédio. Com mais ele seja alto, com mais que ele seja bonito, você não consegue ver o alicerce. Por quê? Porque o alicerce ele não é visto e nem pode ser admirado. Isso é um intercessor. Ninguém está vendo, mas ele está intercedendo. Não é admirado muitas das vezes, mas ele está lá intercedendo. Porque ele é o alicerce da igreja. Deixa eu trazer para nós que só estou falando com ministro aí, obreiros da obra do Senhor. Então o intercessor, o que ele é? O alicerce da igreja. A igreja consegue ficar de pé através da oração de um intercessor. Aí você vai entender de Moisés. Quando ele estava intercedendo, eles venciam a batalha. Por quê? Porque tinha um intercessor que estava ali, guerreando. Então o intercessor é isso. Muitas pessoas não estão vendo ele, mas ele está ali, ó. Muitas das vezes com a porta da igreja abaixada, mas está lá o intercessor orando. Senhor, abençoe o culto de quarta, abençoe o culto de sexta, abençoe a Santa Ceia. Senhor, abençoe, vai falando, ninguém está vendo. Não é visto, não é admirado por ninguém. Mas através da vida dele, a igreja permanece de pé.
o alicerce, porque ele é o alicerce da igreja. A pessoa está ali intercedendo, apresentando, colocando a sua vida diante para poder estar intercedendo a favor de alguém. E eu quero estar falando aqui sobre a importância da intercessão. Mas a intercessão é importante? Sim. O próprio Jesus, ele intercedeu. E eu quero estar falando hoje aqui rapidamente a passagem de João 17, a qual fala a respeito da oração do Senhor Jesus para com seus discípulos, para com o povo e para com os demais futuros discípulos que ele estava ali orando, já intercedendo. Então hoje eu quero estar falando a respeito da oração, da intercessão de Jesus, amém? Que se encontra João capítulo 17. Como eu falei no início, que é colocar na posição de um sacerdote para estar orando a favor do povo. E aqui, no título aqui do João 17 está dizendo, a oração sacerdotal de Jesus. Ele se colocou como sacerdote para estar orando ali em favor de muitos. Amém? Então vamos lá. Então eu quero que você anote aí. Muitas pessoas na Bíblia tiveram bastante resultado através da intercessão. Jesus também, ele teve, eu só estou focando aqui no Jesus aqui, que eu poderia citar várias pessoas, várias passagens bíblicas falando a respeito de intercessão, mas eu quero focar nessa daqui de João capítulo 17. Então você vai anotar aí, a oração sacerdotal de Jesus. E é dividida em tópicos aqui. Então você vai colocar aí, Jesus, ele primeiro, ele ora por si mesmo. Olha só, João 17, do 1 ao 5. Do 1 ao 5 você vai anotar aí. Ele orou por si mesmo. Ele fala assim, ó. Tendo Jesus falado essas coisas, se levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim que ele lhe conceda a vida eterna e que todos os que lhe deste. Então ele está orando por ele. Então na intercessão, a primeira fase da intercessão, você que é intercessor, você tem que saber que primeiro você tem que se blindar. Primeiro você tem que orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Primeiro você tem que se blindar. Então se você vai estar entrando numa batalha, antes de querer cobrar treta de ninguém, você tem que se blindar. Aqui Jesus, ele ora por si mesmo. Primeiro ele começa a apresentar a sua vida a Deus. Então João capítulo 17, do 1 ao 5, Jesus orou por si mesmo. E do verso 6, 19, coloque na outra linha aí. Do verso 6 ao 19, Jesus, ele ora por seus discípulos. Agora ele começa a entrar na brecha, colocando em favor de alguém. E esse alguém aqui é os seus discípulos. João 17, do 6 ao 19. Ele resuma aquela oração ali para os seus discípulos. Ó, manifestei o teu nome aos homens, para que me deste do mundo. Eram teus, e tu confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ele está falando dos discípulos agora aqui. Agora eles reconhecem que todas as coisas que têm me dado provêm de ti, porque eles lhe tenho transmitido a palavra que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Ele está intercedendo, falando. É por eles que eu rogo. Olha só. Senhor, é por esta pessoa que eu entro agora na brecha.
Depois que você orou por você, você fala, Senhor, é nesse exato momento agora que eu me coloco de joelho para estar entrando na brecha por esta pessoa, em favor desta pessoa. E ele começa a falar aqui. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele está falando, eu não estou mais no mundo, mas eles vão continuar. Eles vão continuar aí, eles precisam de uma cobertura. Ao passo que eu vou junto para ti, Pai Santo, guarda-me em teu nome, que me deste para que ele seja um, assim como nós. Então, ele está orando o quê? Sobre a intercessão, que seja unidade. Que não tenha picuinhas entre eles. Que eles sejam mais unidos. Que eles venham ser um, assim como eu e o Senhor é um, Pai. Ele está intercedendo pelos discípulos. Já não estou mais no mundo, mas eles continuarão no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Guarda em teu nome, que me deste para que ele seja um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardavas no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, certo o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou junto a ti, e isto falo para o mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, também como também eu não sou. Não peço que tire eles do mundo, e sim que guarde do mal. Ó, blindagem, como a evangelista Nanda falou aí. Eles estão querendo que blinde os discípulos. Ó, não precisa tirar eles do mundo agora não. Deixa que eu vou para ti, mas eu peço que você blinde eles aí embaixo. Que o Senhor guarde. Assim como eu estava guardando quando estava junto comigo. Ele estava aqui, ó, debaixo da minha cobertura. Ele estava junto comigo. Assim como a galinha guarda os seus pintainhos, assim eu estava guardando ele, Pai. Então ele continua falando. Até o 15 ele está orando pelos discípulos. Ou seja, primeiro que você já se blindou. Você blindou sua casa. Então depois que você já se blindou, você já blindou sua casa, você já blindou a sua vida, aí você vai interceder a favor de alguém. Aqui foi dos discípulos. Então anote aí. Do 6 ao 19, Jesus ele ora, ele intercede para os seus discípulos. Ó, santificai na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Hã? Em favor deles, eu me santifico. Então anote aí, que foi pelos discípulos. E depois do 20 ao 23, Jesus ele ora para os seus discípulos futuros. Olha só, você não entendeu, né? Vou ler aqui. Eu e você está incluído aqui. Olha só, na oração, na intercessão de Jesus, ele já incluiu eu e você. Para os discípulos futuros. Meu Deus. Verso 20. Do 20 ao 23. Não rogo somente por este. Ó, eu não estou orando, não estou intercedendo só por este discípulos. Mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Então se você crê em Jesus, essa oração você está incluída. Para aqueles que venham crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quando você acredita na palavra de Deus, você está sendo blindado. Meu Deus. A fim que todos sejam um. Ó. A unidade falando.
Então não tem briga de placa nem nada. Ele está falando, todos é um só para mim. Que todos venham ser um. Que todos não venham ser de igreja tal, mas ser de igreja fulana, igreja ciclana, não. Mas que todos venham ser um. Igreja de Cristo. Meu Deus. Que todos venham ser um só. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meu Deus! Então o mundo tem que ser conhecido, o mundo vai conhecer Cristo através de mim e de você. Por quê? Porque nós faz parte da oração sacerdotal de Jesus. Não oro só para esses discípulos, mas para aqueles futuros discípulos que eu sei que vai ter. E eu e você estavam incluídos. Então aqui Jesus está falando, anote aí, do 20 ao 23. Jesus ele ora para os discípulos futuros. E sabe como ele concluiu esta oração? Verso 24. E ele conclui a sua intercessão dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste. Meu Deus, essa oração é muito forte. Pai, a minha vontade é essa, que onde eu estou, também esteja comigo aquele que tu me deste, para que veja a minha glória em quem me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meu Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também este compreenderam, e tu me enviaste. E eu lhe fiz a conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim que o amor com que me amaste esteja neles, e neles estejam. Olha só, então o Senhor Jesus, ele orou, intercedeu por mim e por você, para que eu e você venha a ser um só, para que eu e você venha amar o próximo. Então um intercessor, ele, antes de mais nada, ele tem que ter amor ao próximo. Se a pessoa não vai com a cara de fulano, de ciclano, ó, nem pense em querer interceder por alguém. Por quê? Em primeiro lugar, você tem que ter um coração limpo. Uma pessoa que intercede, uma pessoa que quer ser intercessor, ela tem que primeiro ter o coração limpo. Salmo 65:18 fala: cria em mim um coração puro, Senhor. E criar vem da palavra bará no hebraico, que significa só Deus pode fazer. Só Deus, para que você possa estar intercedendo por alguém. Então você não pode agir na falsidade, com rancor. Você tem que ter uma vida pura. Você tem que ter uma vida limpa, coração limpo, para poder entrar na brecha em favor de alguém. Então coloque aí, em primeiro lugar, para ser um intercessor, para que a sua intercessão venha a ser eficaz, anote aí. Eu quero falar algumas lições aqui para que nós possamos estar finalizando aqui essa primeira parte, que a hora não está esperando. Amém? Então eu quero já estar finalizando a primeira parte. Então eu quero estar finalizando essa primeira parte aqui e damos continuidade na próxima quinta-feira. Amém? Eu prometo ser um mínimo, um máximo, umas 2 aulas em cada assunto. Então, coloque aí. Aqui tá rolando normal, tranquilo. Então, vamos lá? Tá com a anotação aqui, onde foi parar minha anotação.
Anote aí. Então coloque aí. Como interceder? A pessoa que tem um chamado de intercessor, você tem que primeiro saber que o coração tem que estar limpo. Salmo 65, verso 18. Amém? Isso mesmo, pastora Aline. Coração limpo. Salmo 51, falei errado ali, Salmo 51, verso 10. Confundi com outra passagem aqui. É Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Amém? Então, o primeiro passo para um intercessor, primeiro você tem que ter um coração limpo, coração puro, para que você possa estar entrando na brecha. Segundo, você tem que buscar a orientação do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Buscar a orientação do Espírito. Ó, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhante a nós nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. Então, é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Então, você tem que pedir a orientação pelo Espírito Santo. Para o Espírito Santo, você tem que pedir orientação, a maneira que você vai se colocar na brecha em favor de alguém. Notaram aí? O próximo passo para uma intercessão eficaz é renúncia. Isso mesmo, renúncia. Você tem que renunciar a si mesmo. Então você coloca aí, mais uma. Renúncia. Provérbios 3, verso 5. Provérbios 3, verso 5 está dizendo o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então você tem que pedir orientação para o Senhor, você tem que se renunciar à sua vontade, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, para que não venha interferir isso na sua intercessão. Então você tem que renunciar às suas vontades. Mas isso após você colocar toda a sua oração, todo o seu apoio no Senhor. Se você confiar no Senhor e não na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, você vai ter uma intercessão eficaz. Amém? Eu falei buscar orientação pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo. E também agora eu quero que você anote aí. Pedir orientação. Primeiro você vai buscar. Você vai buscar orientação pelo Espírito Santo. Você vai orar a Ele, vai te ensinar a orar, interceder. E depois você vai pedir orientação. Efésios 5, 18. Ó. Não vos embriaguei com vinho na qual é contenda, mas enchei do Espírito Santo. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para você poder estar intercedendo
Você tem que buscar, você tem que pedir orientação a Deus. Quando você pede orientação ao Espírito Santo, é Ele que vai te conduzir. Ele que vai colocar a palavra na sua boca. Ele que vai ensinar a maneira de você deve orar e interceder pela vida de alguém. Como assim? Orar com fé. Você tem que orar com fé. Hebreus fala, sem fé é possível agradar a Deus. Então na sua intercessão você tem que orar com fervor. E além de você orar com fervor, você tem que orar com fé. Com fé, acreditando que Deus vai suprir a necessidade, que Deus vai entrar com vitória nessa batalha, nessa luta que você comprou. Deus ele vai entrar com a vitória, então você tem que ter com fé, você tem que ter fé naquilo que você está orando, no propósito que você está orando. Outra coisa aí que eu quero que você anote. Agradecer a Deus por este dom. Poucos fazem isso. Poucos agradecem a Deus pela intercessão. É verdade. Você percebe aquelas pessoas que tem mania, costume de falar, não sei se você já ouviu falar ou se já viu alguma postagem, alguém postar. Eu preguei no final do culto, ganhei 7 almas para Jesus, ganhei 12 almas para Jesus e posso falar, ninguém tem essa capacidade de ganhar alma para Jesus. Eu não tenho, você não tem essa capacidade para ganhar alma para Jesus. Pelo contrário, quem ganha a alma para Jesus é o Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que ganha a alma para Jesus. A gente só é um semeador, a gente só semeia. E eu fico deparando com aquelas pessoas que têm o costume de colocar em suas postagens dizendo 11 almas para Jesus eu ganhei hoje, nesta noite. Preguei esta noite e ganhei 11 almas para Jesus. Tá. E a oração da mãe não teve em vão? Foi em vão? A oração da família que ficou orando pelaquela pessoa ali foi em vão? E os folhetinhos que ele recebeu? E os convites que ele recebeu antes de poder estar levantando a mão para assentar o Senhor Jesus? Só foi a sua pregação? Só foi a sua mensagem? Não. Há uma bagagem de oração por detrás. Tem o pastor da mãe que está orando pelo filho. Tem a igreja que está orando. Tem os intercessores que sempre estão apresentando. Então eu e você não tem essa capacidade de ganhar alma para Jesus. E sim de preparar o caminho para que o Espírito Santo trabalhe e ele ganha para o Senhor Jesus. Porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Então a pessoa não reconhece. Você tem que agradecer a Deus quando tem vitória, quando tem resultado. Porque tem pessoas, a maioria dessas pessoas que coloca esse tipo de postagem dizendo que ganhou alma, ela não dá glória para o Senhor Jesus. Então a pessoa tem que agradecer o Espírito Santo, agradecer a Deus, por quê? Porque Ele teve uma eficaz. Agradecer pelo dom do Senhor, obrigado Senhor, por esse dom que o Senhor me deste, por esse dom do louvor, por esse dom da palavra, por esse dom que o Senhor me desse, de ganhar almas para Ti, numa maneira de preparar o caminho para o Espírito Santo. Amém? E quando a pessoa ali agradece a Deus, como eu falei, o intercessor ele tem que amar o próximo. Se a pessoa não ama o próximo, não vai funcionar. E um intercessor, eu quero que você também note aí. Um intercessor, ele não pode ser covarde. Isso mesmo. Um intercessor, ele não pode ter medo, porque lembra que eu falei que está na guerra, está numa batalha? O intercessor muitas das vezes vai lidar com bastante demônio, viu? Olha só o que está escrito em Tiago 4,7. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então você que intercede não pode ter medo.
Por quê? Porque você está numa batalha. E você não pode ter medo porque a armadura é de Deus. É Deus que está brindando. Então o intercessor, ele não pode ter medo. Ele não pode ir para a batalha com medo. Será que vai dar certo? Será que Deus vai resolver? A pessoa, quando tem dúvida, é a ausência da fé. Eu já falei em aulas passadas, ou até mesmo no meu canal, eu já falei que a dúvida, ela é a ausência da fé. Quando você não tem fé, você tem dúvida. Então uma pessoa que não tem fé, ela tem dúvida. Por quê? A dúvida é a ausência da fé. Então a pessoa tem que resistir. E a palavra resistir, o diabo é confrontar. Você está indo para cima mesmo, guerreando com a espada e com o escudo. Com as armaduras de Deus, você está indo para cima. Então o intercessor, ele não pode ter medo. E outra coisa que eu quero que anote aí para nós estar finalizando, que já é 9 horas. O intercessor tem que conhecer Bíblia. Isso mesmo. A pessoa que intercede, ela tem que entender de Bíblia, ela tem que conhecer Bíblia. Porque o diabo usou a palavra com Jesus. O diabo ali na batalha que ele teve com Cristo ali no deserto, ele quis confrontar Jesus com o quê? Com a palavra. Agora eu te pergunto, se Jesus não soubesse de Bíblia ali? E ele sendo um verbo, então? Então um intercessor, ele tem que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz bem claro: tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor é luz para aqueles que estão nas trevas. E por último, na sua intercessão, eu falei aqui que primeiro você tem que blindar você. Estou resumindo aqui. Primeiro você blinda a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério. Depois você entra na brecha em favor de alguém. Você começa a orar, interceder. E detalhe, é isso que eu quero estar falando lá na frente. Falando que entra o modelo da oração, os tipos de oração. Você tem que saber os tipos de oração que você vai usar numa batalha. Você jamais vai interceder numa batalha assim: ó Senhor, abençoa, Pai. Senhor, entre nesta causa, Deus. Não. Você tem que saber usar o tipo de ferramenta. Eu vejo muitas pessoas hoje errando as ferramentas no momento da oração. A pessoa que não tem o conhecimento da oração, ela falha. Porque no momento, como eu falei aqui, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Você não vai resistir o diabo falando desse jeito: olha, eu não aceito isso. Não, você tem que clamar, você tem que guerrear, fazer barulho com a palavra de Deus, a espada. Então você tem que guerrear. Está repreendido, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Você não tem força na vida dessa pessoa. Você não tem poder nessa família. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Cai por terra toda a palavra, toda a ferramenta de maldição. Cai por terra. Ou seja, você está guerreando, você está confrontando o inimigo e ele fugirá de vós. Mas não fica com essas palavrinhas não. Visita, Senhor. Abençoa, ó Pai. Verdade, Deus. Sim, Senhor. Porque, Senhor, Deus não está falando nada, é você que está falando aí. Tem pessoas que quando é no momento da oração, vamos estar orando aqui, a pessoa não ora. Você já percebe se ela tem um chamado de orar ou não. Porque quando é convidado para orar, não quer saber de orar. Fica em concordância. Sim, Deus. É, Pai. Agora eu te pergunto, onde que isso daí é oração? Quando é para orar, você tem que saber que tem que orar. Se está numa batalha, você tem que saber que está numa batalha. Então você tem que guerrear. Você já colocou a armadura? Então não fica preocupado. Se já está revestido da armadura, você tem que guerrear. Você tem que ir para cima. E por isso que há a diferença de oração, de súplica, clamor. Porque clamor é gritar. Fala, clama aí pela minha vida. Você tem que gritar. Está repreendido, Satanás. Ó, Senhor, eu não aceito, eu não permito, Senhor. Senhor, dá ordem aos teus anjos, Pai. Senhor, luta com nós, Senhor.
Você está guerreando. Oração de gato, meu Deus. Olha aí. Então, o intercessor ele tem que saber, não pode ter medo não. Por quê? Porque você vai lidar com demônios. Pessoas vão ser manifestadas, vai ter culto que você que está intercedendo, pessoas vai cair manifestadas e você tem que estar preparado. Porque o Satanás, ele conhece as nossas fraquezas pelo semblante. Ele sabe quando alguém está derrotado dentro de uma igreja. Pelo semblante. Ele sabe que os planos dele estão dando certo quando ele vê uma pessoa cabisbaixo, olhando para baixo. Triste. Opa, tá dando certo. Aquele fulano que eu levantei para destruir a vida dela tá funcionando. Olha como ela foi pro culto hoje, ó. Tá triste. É por isso que aquela mulher disse, tá tudo bem. Tá tudo bem. Com o filho morto em casa, ela falou, não, tá tudo bem. Não vou dar gostinho para Satanás, não. Mude esse semblante. Por mais que você esteja passando por luta, não mostre. Lembra que Jesus disse? Que lá na frente eu quero estar falando sobre o jejum? Quando jejuar, não fica mostrando que você jejuou, não. Enxugue, lava o seu rosto. Não faça cara de derrota, não. Para que as pessoas não venham ver e saber que você fez jejum. Que você está em jejum, não. Então, o inimigo ele sabe pelo semblante. Deus não, Deus já conhece o nosso pensamento. Antes de sair uma palavra de nossa boca, ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Mas o adversário ele não sabe. Mas ele sabe quando você está com medo. É que nem cachorro. Já reparou? Cachorro percebe quando uma pessoa tem medo. Cachorro ele sente. E o que ele faz? Ele toma conta do território, ele vai para cima da pessoa. Agora se a pessoa mostra que não está com medo, o cachorro que volta vai para o canto. Assim é o cão. O cão, ele tem que sair, você tem que pôr o cão para correr. Meu Deus. E por último, você tem que agradecer, você tem que ser agradecido no final da sua intercessão. Romanos 11:36. Olha só o que está escrito em Romanos 11:36. E aqui eu finalizo. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, você tem que agradecer. Porque é por ele. É por meio dele. E é para ele. São todas as coisas. Teve resultado? Agradeça a Deus. Eu já deparei com pessoas que... Vira e mexe, deparo com uma ou outra pessoa que tem esse costume. Eu orei ali, mano, Deus honrou. Só foi sua oração? Então só você orou e Deus honrou. As outras pessoas que estiveram orando por esta causa, Deus não ouviu. Mas bastou você orar, Deus respondeu. Não, sabe, tá ligado? A pessoa pediu para orar ali, mano, eu orei e Deus respondeu. Só era você que estava orando. Meu Deus. Então tem que ser agradecido. Fala assim, obrigado, Senhor, por o Senhor ter feito. Senhor, obrigado por esta vitória. Obteve vitória no meio dessa intercessão, em favor daquela pessoa? Teve resposta? Agradece a Deus. Não deixa descer pro coração, não. Senão Deus ele não vai trabalhar mais. E tem hora que o intercessor também tem que ficar no silêncio. Para que Deus possa estar agindo. Então a diferença de um intercessor aqui, que eu falei aqui, a importância de um intercessor é se colocar na brecha. É dar a vida a favor de alguém. Lembra que eu falei? Se tem uma arma apontada na vida de uma pessoa, você entrar na frente daquela pessoa e ser atingido por ela? Isso é colocar na brecha. E eu quero estar trazendo aqui na próxima aula a respeito sobre desse versículo e eu fecho aqui agora, senão vai estourar. Ezequiel. Que é a continuidade da próxima aula, amém? Ezequiel 22.
Amém? Vamos lá. Ezequiel 22, verso 30. Busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não achei ninguém. Por isso que eu falei que o orador tem bastante. Pessoas que oram tem bastante. Mas pessoas que intercedem, pessoas que oram, que intercedem a favor de alguém, são poucos. A palavra de Deus diz que o Senhor ele buscou entre o povo, mas não encontrou um. Ó, que se colocasse em favor de alguém, que se colocasse na frente de alguém para orar, para buscar, para que não houvesse destruição na terra. É disso que eu vou estar falando da próxima aula, eu não quero explanar aqui. O que é se colocar na brecha? Por que devemos colocar na brecha? Eu quero estar terminando na próxima aula, amém? Busquei entre eles um homem, ó, uma pessoa só. Deus só estava procurando pelo menos uma pessoa que se colocasse na brecha. Porque tem hora que em um culto tem 15 mil, mas não tem um que se coloca na brecha. Tem hora que tem bastante gente, mas Deus só quer um que se coloca em favor de alguém. Mas hoje em dia as pessoas, não, eu já tenho minha vida, já tenho meus problemas, vou pegar mais problemas dos outros. Sem falar aquelas que disputam as lutas, né? Irmão, eu tô com um problema aqui. Ah, meu filho, você não sabe de nada, porque você não sabe o que eu tô passando. Porque, sabe, minha vida tá assim. Pessoas que disputam. Ah, isso não é nada. E eu que tô passando por isso, por aquilo. Mas pessoas para se colocar na brecha é difícil encontrar. Então, você que tem um chamado de intercessor, você está saindo daqui. Que intercessão é se colocar na brecha em favor de alguém. É você renunciar à sua vontade, os seus desejos e se dedicar à sua vida em favor de alguém até que obtenha resposta. Então eu estou orando para essa causa. E aí, irmão, o que aconteceu? E aí, Deus já desceu com a resposta? Ainda não. Então vamos continuar orando. Vamos continuar orando que eu sei que Deus vai agir. Não, mas você não tem... Não, fica em paz. Eu já orei por mim, já me brindei. Tamo junto nessa batalha. Cada um ficava do lado de Moisés segurando a mão dele. Como Moisés já estava desfalecendo nas batalhas, teve lá Ur e mais um que está segurando a mão dele lá. Porque sabe que a mão não poderia abaixar. Se abaixasse a mão, perdia a batalha. Ou seja, o intercessor não pode parar de orar. O intercessor ele não pode parar de invocar o nome santo do Senhor. E eu quero estar falando isso na próxima aula. A importância de estar intercedendo, seja você que tem ministério de intercessão, a importância, porque tem muitos que não entendem. Eu não entendia nada. Quando eu entrei na igreja, eu falei, para que a pessoa ficar ali com a mão levantada? Eu não entendia. Oxe, por que a necessidade de pessoa ficar ali com a mão levantada? Tem cadeira para sentar ali. E depois eu fui entender. Eu fui buscar. Eu fui estudar. Eu fui pesquisar. Eu fui entender para saber a importância. Aí, como falei lá atrás, que o intercessor, ele é um alicerce de um prédio, que não é visto. Muitas das vezes não é visto. Mas ele está sustentando aquele prédio todinho. Então a oração de um intercessor mantém muitas vidas de pé. Principalmente a minha e a sua. A gente muitas das vezes não está vendo, mas tem alguém orando por mim e por você. Como é bom ter alguém que ora por nós, é bom. Mas como é bom também eu e você estar orando por alguém.
não querer pegar só rabeira. Tem aqueles que pegam rabeira de caminhão, tem aqueles que pegam rabeira de oração. Ore por mim, sendo que a própria pessoa não quer orar. Então nós estamos aprendendo aqui, eu quero estar dando continuidade. Deixa eu fechar a Bíblia aqui, senão eu vou falando. Na próxima aula a respeito dessa passagem de Ezequiel, o que é se colocar na brecha. Você se fazer de muro entre o problema e a pessoa. Amém?